Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Você está aqui no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. Estou em casa hoje, né? Estou aqui no meu velho estúdio, eu de cá, você de lá. Em minhas mãos a companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Meu manual de estudo está aqui para a gente continuar estudando a Palavra de Deus. E os próximos vídeos nós vamos falar sobre a cosmovisão bíblica. A respeito do quê? A respeito de uma passagem aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pegue a sua Bíblia e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua santa palavra. Fale conosco agora e que o Espírito Santo imprima tudo aquilo que estaremos lendo e aprendendo em nossa mente e nosso coração para podermos colocar em prática. Nos dê a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreva, viu? Preciso de você se inscrevendo aí, nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Siga também a nossa página no Facebook, Falando de Cristo na Estrada. Uma hora dessa aí, você está convidado a visitar o site www.falandodecristonaestrada.com. Lá tem a nossa rádio web. Aperta o play e você pode ouvir hinos sem moderação. Este é o ministério Falando de Cristo na Estrada. Por que na estrada? Nem sempre estou em casa, né? Você que está chegando agora, visite aí o nosso canal, você vai ver que a gente tem uma van, a gente presta serviço aí para algumas empresas, entre elas a Rolinet Fibra, e a gente viaja muito. E aí em todas as cidades a gente dá aquela paradinha para pregar a palavra de Deus. Às vezes dentro da van, é um estúdio, às vezes na boleia, às vezes numa praça, tá? Por isso é na estrada, né? A gente aproveita todo o nosso tempo e a gente faz de cada ambiente um cenário para pregar a palavra de Deus. Está convidado para se inscrever, deixar o seu comentário, dar o seu like e nos ajudar nesta missão. Já já seremos 500 pessoas aqui no YouTube e lá no Facebook, ou aqui no Facebook já passamos de 5.000 amigos e amigas pregando a palavra de Deus junto comigo. Bom, qual é o texto que eu falei para vocês, né, antes da nossa oração? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, para aqueles que são dualistas, que acreditam na imortalidade da alma, que prega que a alma é imortal, que quando a pessoa morre, a alma vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica ali no lugar intermediário, já pega esse texto e fala, olha aí, Paulo está fazendo aí uma separação entre o espírito, a alma e o corpo. Quando você olha o contexto e quando você faz uma leitura, você vê que é totalmente ao contrário. Paulo está falando de uma unidade e que nenhuma parte, ou parte alguma dessa unidade, sobrevive sem a outra. Aí ele está falando de um todo, de um ser completo. Mas o texto está nos chamando a atenção aqui para um outro tema. Não é da separação, do dualismo, da imortalidade, nem da mortalidade da alma. Paulo, ele está trazendo este tema aqui, né, para que você e eu volte a atenção principalmente sobre santificação. O que deve ser santificado em nós? Antes de entrar nesse tema de o que deve ser santificado em nós, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela diz que a alma é realmente mortal. Você é uma alma, eu sou uma alma. Lembra lá em Gênesis capítulo 2? Deus forma o homem ali do pó da terra e sopra nas narinas o fôlego de vida e o homem torna-se uma alma vivente. Então você não tem uma alma, eu não tenho uma alma, você é. Eu sou uma alma vivente. E depois a Bíblia, principalmente em Eclesiastes, né, vai dizer que quando a gente morre, há essa desconstrução ao ponto do pó voltar ao pó
E o espírito, que não é uma entidade, né? O espírito volta a Deus a quem pertence. É o fôlego de vida voltando para Deus a quem pertence. Quando será resolvido o problema da morte? Na segunda vinda de Jesus Cristo. Os mortos em Cristo, segundo Paulo, ressuscitarão primeiro, serão transformados, glorificados, terão encontro com Jesus nos ares. Depois quem? Os vivos em Cristo passarão pelo mesmo processo de transformação, glorificação, não terão mais a presença do pecado e terão um encontro com Jesus nos ares. E aqueles que estão mortos sem Cristo, ou aqueles que estão vivos sem Cristo irão morrer, e ambos, né, irão permanecer ali mortos até após o milênio, quando Jesus retornar com a nova Jerusalém, e esses então irão ressuscitar também agora para receber a sentença da morte eterna no lago de fogo que foi preparado para Satanás e para os seus seguidores, ok? Isso a Bíblia diz, tá bom? Agora, o texto está dizendo, né, que o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Irmãos, vocês já ouviram pessoas discutindo a respeito, né? Ah, mas aquela pessoa ali, a gente não pode julgar, é claro, mas pela a árvore a gente conhece o fruto, né? Nós somos salvos pela graça, mas somos julgados pela obra, né? Nós somos julgados pelas obras que nós fazemos, que nós praticando. É o conjunto da obra, né? Agora, tem pessoas que faz tudo contrário à palavra de Deus. Não obedece a Deus. Aliás, não aceita Jesus como Salvador, nem como Senhor de sua vida. Não faz uma declaração pública, por exemplo, através do batismo. Mas essas pessoas, elas evidenciam na sua obra que rejeitam Jesus, a palavra de Jesus, a aliança de Jesus, não andam com Jesus. Essas pessoas, elas estão em pecado visível. Elas praticam o pecado, elas comemoram o pecado. Aí alguém fala, não dá nada. O que Deus quer é o coração. Essa pessoa tem um ótimo coração. Outro fala, não, Deus não está interessado no corpo. Com o meu corpo eu posso fazer tudo, qualquer coisa. Eu posso viver a minha maneira, porque Deus quer a minha alma. Nos vídeos anteriores nós falamos dos enganos para o tempo do fim. Satanás, ele utiliza, né, o engano para te manter realmente enganado, né, principalmente nesse tempo que nós chamamos fim, para te distanciar de Deus, da verdade, da palavra de Deus. Tá? Agora, quando você lê o texto, então, agora você volta para o foco do texto. Paulo está dizendo que esse Deus, ele quer santificar você em tudo. E ele vai especificar o que é tudo. Logo em seguida diz, o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Quando Paulo ele está citando aqui que a nossa vida espiritual, ela deve ser santificada, ele está falando aqui que a nossa vida em Cristo Jesus deve ser renovada. Quando você aceita Jesus e quando você demonstra isso através do batismo, Paulo vai falar do simbolismo do batismo, né? Que você é sepultado, né? Aquela pessoa pecador, o seu velho homem, né? Que leva uma vida toda torta, e quando você sai de dentro da água, que é o verdadeiro batismo, né? Por imersão, quando você é levantado da água, é como uma ressurreição. Você está nascendo de novo, uma nova criatura agora em Cristo Jesus. Você, a partir de então, uma pessoa renovada. Você passa agora, você entra no processo chamado santificação, onde Jesus é o Senhor de sua vida. É Ele que tem o poder sobre você, não é mais o pecado. Você é servo do Deus vivo, você não é mais servo do pecado. Então, Paulo está dizendo que a nossa vida espiritual, ela tem que passar pelo processo de santificação também. E que o próprio Jesus, né, através do Espírito, ele vai nos ajudar através das orientações do Espírito. E quando ele fala aqui da alma, né, Paulo está dizendo que a nossa alma deve ser santificada, ele está falando do nosso intelectual, da nossa razão, da nossa emoção, dos nossos pensamentos. Claro que alma significa ser vivente. Claro que a alma, né, pode ter o significado de vida plena, né? Mas nesse contexto aqui, Paulo está dizendo
da alma como coração, né? Uma expressão às vezes poética da Bíblia citar, o coração, a alma, ele está falando do nosso emocional, ele está falando das nossas razões, ele está falando dos nossos pensamentos. Nós temos que ter a mente de Cristo, né? Então também a nossa alma, o nosso coração, porque o coração, a Bíblia vai dizer que ele é enganoso, ele engana até nós mesmos, né? E coração, você sabe que não engana nada, nós estamos falando dos nossos pensamentos, né? Jesus, quando ele fala da lei de Deus, ele traz ao nível do coração, né? Ele fala, olha, está escrito que pecar é pecado, né? E claro que pecar, que matar é pecado, né? Mas ele diz, só de você pensar, você odiar o seu irmão, pensar, né? Já viu pessoas planejando a morte de alguém na mente, mesmo que ele não execute, Jesus falou, ó, já pecou, tá? Porque essas coisas procedem do coração. Adulterar, só de você pensar, né? Você criar a imaginação, dar asas à sua imaginação a respeito de uma mulher para com o homem, ou de um homem para com a mulher, já é pecado, né? Já é pecado. Por quê? Porque nasce realmente aqui, né? E o corpo, ele está dizendo que o corpo também deve ser santificado. E que corpo é esse? É o nosso corpo físico. Por isso que nós damos muita atenção a uma boa saúde, né? E nós temos que promover uma boa saúde, praticar isso, né? Através aí de exemplos da própria Bíblia, né? Hoje está muito em alta aí ter uma vida saudável, né? Com boa alimentação, bom descanso, muita água, sol, né? Os 8 remédios naturais, né? Principalmente uma boa alimentação, né? Então tudo deve ser santificado. Então aquela história que o que interessa é o coração, isso é mentira. O que interessa é minha vida espiritual, é mentira. Não, o que Deus quer é a alma, né? Não é o corpo, também é mentira, tá? Nós devemos santificar em tudo. Paulo está dizendo aqui, eu vou repetir o texto, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O último tema que eu vou trazer dessa série aqui será justamente um tema que vai fazer essa pergunta, né? E aí, está preparado, né? Pronto para o aparecimento de Jesus? Está preparado para a segunda volta de Jesus Cristo? Espiritualmente preparado? Né? A alma, a tua vida de uma maneira plena, inteira, seus pensamentos, as suas emoções, as suas razões, os seus intelectos, né? Está preparado? O teu corpo está preparado para o Espírito Santo? Porque a Bíblia vai dizer, olha, o teu corpo é templo do Espírito Santo, né? Vai ser o último vídeo desta série, tá bom? Então, meus irmãos, indo para o final desse vídeo, eu quero dizer para vocês que realmente não é fácil, né? O livro de Apocalipse, ele vai falar de 2 globalizações, grandes globalizações. E essas globalizações, elas estariam acontecendo anterior à vinda de Jesus, da sua segunda vinda, né? E aí nós temos Apocalipse 13, que fala da globalização do erro, e Apocalipse 13 ele vai falar de 2 grandes poderes que foi usado, né, pelo dragão, né? Ele vai citar ali, tirando lá da profecia de Daniel, capítulo 2, né, onde você tem ali Babilônia, que é o rei Nabucodonosor, que era cabeça de ouro, mas que iria cair. E lembra que Nabucodonosor ele fez aquela estátua lá no campo de Dura? Pois é, e lá ele obrigou a todos que deveriam, porque Daniel havia falado para ele que ele iria cair, né? A cabeça de ouro seria caída, depois viriam os medos e persas, depois a Grécia, depois Roma. E Nabucodonosor fala, não, eu não vou cair não. Ele faz uma estátua de ouro e põe todo mundo para adorar aquela estátua, né? E os amigos de Daniel não dobram o joelho ali e são jogados na fornalha e o próprio Cristo vai lá estar junto com eles. Vocês lembram dessa história? Agora, ali quando você sai da Bíblia e vai para a história, você percebe que realmente aconteceu assim. Nós temos Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. E a Grécia, através do helenismo, né, é responsável principalmente por essa ideia do dualismo, que o corpo é a prisão da alma. Quando a pessoa morre, né, a alma se liberta. Tá? E o dualismo é platônico, né? Isso é coisa de Platão, não é do cristianismo. Né? Nós temos Roma, depois disso, e Roma vai ter 2 fases, Roma imperial, tá?
E a Bíblia vai dizer que quando Jesus nasce, o poder romano, né, que se prontifica ali, usado pelo dragão para atacar ali e perseguir Jesus Cristo, né, tenta matar Jesus. Vocês conhecem toda essa história. Agora, Roma, o poder romano chega um momento que vai se dividir e esse poder agora vai ficar na mão da Igreja Romana, né? O período vamos chamar de Roma Papal. E todo esse poder ali também está na profecia que começa em 538 e vai até 1798, utilizando essa ferramenta do engano. E aqueles que se opunham contra este engano, contra aquilo que era doutrina, né, desse poder, dessa igreja romana, eles vão chamar de herege e começa aí a grande perseguição. E você sabe muito bem, esse período aí que é chamado das Inquisições, da perseguição da Idade Média da Igreja Romana para com todos aqueles que queriam seguir a palavra de Deus. A verdade aqui escrita. Então todos que usavam a palavra de Deus, que era contra a doutrina da igreja, era perseguido e morto. E muitos em fogueiras, às vezes sozinho, às vezes em grupo, né, eram perseguidos e mortos. E se você dá uma olhada aí nos livros de história, tem até as máquinas de tortura, coisas horríveis, ao ponto que um papa já pediu perdão, né, em nome da igreja, né? E, claro, foi um período realmente sombrio, tá? E o Apocalipse 13 fala também de um outro poder que para nós adventistas e muitos teólogos, não só teólogos adventistas, né, acredita ser os Estados Unidos da América, o poder que iria se levantar, como se levantou, da terra. Então um lugar inóspito, né, como nasce os Estados Unidos, todo mundo sabe muito bem. E ele vai ter 2 chifres como cordeiro, tem aparência de cordeiro, mas iria falar como dragão. Tá? Agora, ele diz que esses 2 poderes em algum momento iriam se unir. Tá? Que esse poder que se levantou da terra, na Igreja de Roma, ele recebe a ferida mortal ali, através da Revolução Francesa, Gouthier, a mando de Napoleão Bonaparte, termina prendendo o Papa Pio, e o Papa Pio é morto, ali acaba então a soberania deste poder, né? Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse 13 que essa ferida mortal seria curada e que em algum momento a besta que se levantou da terra, esse poder que se levantou da terra, que para nós é os Estados Unidos da América, em algum momento da história, iria se tornar tão poderoso e com o poder que ele tem, né, iria então fazer com que todo o planeta, com todas as tribo, nação e língua, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, iria adorar a primeira besta, o primeiro poder. Tá? Então, Apocalipse 13, ele vai estar citando isso daqui, né, para a gente ficar alerta. Agora, tem também a globalização, né, do acerto, né, das coisas certas, que é Apocalipse 14, tá? Apocalipse 14. Apocalipse 14 destaca a globalização da verdade, quando o evangelho eterno será também pregado a cada tribo, nação, língua e povo. E tem um alerta aqui para você e para mim, que durante esses tempos difíceis, qualquer vento de doutrina estará soprando, né, diz Efésios 4:14, e as pessoas estarão recusando a dar ouvido à verdade e estarão se entregando a fábulas, conforme Paulo escreve, 2 Timóteo capítulo 4, verso 4. Então, não será fácil. Por quê? Porque nesse período que nós chamamos tempo do fim, né, o povo, né, vai tampar o ouvido para a verdade e irão recusar a verdade. Né? E a Bíblia diz, né, Jesus vai dizer que a Bíblia diz que Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade e a palavra de Deus é verdade. As pessoas vão recusar a verdade e estarão se entregando, acreditando em fábulas. Né? E dentro dessas fábulas, eu já li, já estudei com vocês aqui nos vídeos anteriores, né, que são enganos para o tempo do fim, miticismo, experiência de quase morte, reencarnação, necromancia, culto a ancestrais, personificação, aparição, né? Todas essas coisas aí usada pelo inimigo de Deus para nos distrair, né? Quer imprimir todos esses erros em nossa mente e utiliza aí a ferramenta humana. Agora não é mais a serpentinha, são ferramentas humanas, a televisão, o cinema, a internet hoje, né? A grande mídia, tá? Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos estar falando aí
a cosmovisão bíblica a respeito desses temas, né? Próximo vídeo a gente já vai falar sobre o modelo de Jesus, né? Vamos estar trazendo ali Lucas capítulo 2, verso 52 e Mateus 4, 23. Nós vamos falar sobre o modelo de Jesus. Como Jesus crescia? Só espiritualmente? Só fisicamente? Só socialmente, né? E vamos falar em Mateus 4, 23 do ministério tríplice de Jesus, né? Jesus, ele ensinava, pregava, curava, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. É só o primeiro vídeo desta série e eu gostaria que você continuasse conosco também nos próximos vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.